Oi, gente. Depois da minuta golpista envolvendo Anderson Torres, ex-ministro de Jair Bolsonaro, agora nós sabemos que o Anderson Torres estava diretamente envolvido na operação da Polícia Rodoviária Federal para evitar que nordestinos votassem. Sim, a estratégia deles era limitar os votos no Nordeste para garantir a eleição de Bolsonaro. E agora detalhes sobre isso surgem numa investigação da Polícia Federal que busca justamente ver como era essa estratégia deles de evitar que pessoas no Nordeste votassem, porque eles sabiam que no Nordeste as margens de Lula eram muito grandes. Isso está na coluna da Malu Gaspar, não é? O inquérito tenta reconstruir a forma como o governo Bolsonaro se preparou para sabotar o adversário petista no segundo turno e, junto com as apurações sobre a minuta golpista, provavelmente vai complicar a vida aí do Anderson Torres e deveria complicar também a vida do seu chefe Jair Bolsonaro, porque é muito irreal acreditar que o Anderson Torres não estava agindo sob ordens do Jair Bolsonaro, não é? É óbvio que eles estavam mancomunados nesse episódio, não é? Já se sabe, inclusive, que no final da manhã de quarta-feira, de 26 de outubro, o ex-ministro da Justiça e seus assessores se reuniram com o superintendente da Polícia Federal na Bahia e dois assessores diretos, né? E o objetivo era dar a ordem que a Polícia Federal se engajasse com a equipe de trabalho de inteligência na operação que o Ministério da Justiça planejava com a Polícia Rodoviária Federal, com vista a parar todos que apresentassem qualquer tipo de irregularidade. E isso daí era... O objetivo é claro, era evitar que nordestinos votassem, porque eles sabiam que perdiam feio no Nordeste, né? Por isso, o desembarcou na base aérea do aeroporto de Salvador num jato da FAB, junto com o diretor-geral da Polícia Federal e seu secretário executivo. E ele disse: a função de vocês aqui é tão estratégica que, se eu pudesse, trocaria de lugar com vocês, disse ele a um grupo reunido na Superintendência da Polícia Federal, segundo relatos feitos pelos participantes da reunião, a Polícia Federal e o Ministério da Justiça. Torres disse que o Ministério estava recebendo muitas denúncias, olha só como eles tentaram justificar, sem apresentar provas, muitas denúncias de compra de votos por petistas no Nordeste. Para ele, só isso explicava a grande diferença entre a votação de Lula e Bolsonaro no primeiro turno, quando Lula teve quase 6 milhões de votos, né, 5,8, e Bolsonaro 2 milhões de votos. Não tem uma outra explicação, ministro bolsonarista. O povo nordestino tem gratidão a Lula pelo aumento real do salário mínimo, pelo programa Minha Casa Minha Vida, pelo Luz para Todos, pelo Bolsa Família. Esses programas sociais fazem a população nordestina ter gratidão. E é isso que explica essa diferença gigantesca de votos aqui entre Bolsonaro e Lula no Nordeste. Mas eles tentaram golpear a democracia brasileira, né? Eles também disseram que petistas pretendiam causar confusão no segundo turno e por isso era preciso engajamento. Tudo desculpa sem provas, né? Por isso, ele queria colocar pelo menos 90% do efetivo nas ruas e estrada no domingo, o que seria atípico para o período. O tom de Anderson na reunião causou espanto nos policiais. Já havia chegado na Superintendência do Nordeste e a informação de que o Ministério da Justiça planejava uma operação no dia da eleição, que em tese seria nacional, mas que claramente visava impedir o deslocamento de eleitores nos estados do Nordeste. E os superintendentes da Polícia Rodoviária Federal na região não escondiam dos subordinados o seu objetivo. Vários deles estão agora na mira da Polícia Federal e do Supremo. Mas isso não deu certo porque a Polícia Federal da Bahia não embarcou, porque o ministro Alexandre de Moraes intimou o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, nós não lembramos desse episódio, e aí a maioria dos nordestinos, apesar dessas tentativas, conseguiram votar e conseguimos, com isso, derrotar nós brasileiros, todos nós que votamos contra o fascismo, conseguimos derrotar o Bolsonaro naquela eleição. Mas eles tentaram golpear a democracia brasileira utilizando esse tipo de mecanismo para evitar que nordestinos votassem, porque eles sabiam que no Nordeste a margem de derrota deles era muito grande. Esses que ameaçam a democracia brasileira, que atentaram contra a democracia brasileira, precisam ser exemplarmente punidos. É fundamental para a proteção da própria democracia isso.
E para a gente almejar uma democracia mais profunda, a gente precisa primeiro garantir o pouco de democracia que nós temos. Né? E que esses fascistas claramente ameaçaram. Tinham por objetivo ameaçar. E é o que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. Se você gosta do que a gente faz, se inscreve. Quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos justamente na luta contra o fascismo. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.